Olá, povo amado do Senhor, bom dia, graça e a paz de Jesus na sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso devocional, só que agora nós iremos passar 50 dias especificamente estudando um assunto extraordinário baseado nesse livro aqui, Família Saudável, em que a nossa Igreja Batista Aldeia, estará trabalhando ao longo desse devocional durante 50 dias, trazendo, claro, o poder de Deus para dentro do nosso lar, através de oração, através de entendimento da palavra de Deus e sempre sendo ali aperfeiçoado pelos conselhos de cada pastor que ali escreveu uma lição para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mas também espiritual e emocional. Que nós possamos, em todo o tempo, agradecer a Deus pela vida de cada pastor que aqui deixou sua mensagem. E eu queria iniciar aqui com o primeiro estudo que fala sobre família saudável só pode existir com Jesus. O pastor trouxe para nós dois textos básicos, um lá em Mateus 9, versículos 12 e 13, eu lerei com você aqui, o outro baseado lá em Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5. O primeiro texto, de Mateus 9 e 12, diz: Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vi chamar os justos, e sim pecadores. O pastor aqui ele foi muito assertivo quando de fato ele traz esse texto, porque ele traz o direcionamento, o propósito de Deus para a humanidade. Todos aqueles que se consideram fracos, que se consideram moribundos, que se consideram carentes da graça de Deus, do poder de Deus, vai reivindicar isso por fé ao próprio Senhor Jesus, pedindo que Ele seja o dono de sua casa, que Ele seja a bússola, para que em todas as navegações da vida, todos nós tenhamos paz, conforto e segurança, porque Ele é o nosso guia, o nosso Pai Celestial. É claro que aqui Jesus estava querendo ensinar que o Senhor veio para todos, porém nem todos se consideram doentes ou precisando da intervenção de Deus. E todas as vezes que o homem, que a mulher, que a criança, o jovem, adulto, entendem que de fato não precisam da intervenção de Deus, continuam vivendo sobre o império das trevas, o pecado, a dor, a separação eterna. Mas é claro que nós estamos lutando junto com a família para que cada família seja restaurada, ressignificada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o autor ele coloca aqui a nossa luta pela família continua em meio a um mundo caído e distante de Deus, que criou tudo perfeito. Então, o autor já mostra aqui, logo no início do texto, que Deus fez tudo perfeito. Inclusive, ele fala ao longo desse estudo, desse devocional, que quando Deus estava ali fazendo tudo que Ele fez foi bom e foi muito agradável aos seus olhos. E quando Ele concluiu a sua obra, Ele disse: tudo está dentro da conformidade, perfeitamente construído, e que aquilo ali que Ele tinha feito, toda a sua criação, iria representar e apresentar o poder da sua majestade, a sua glória durante todo o mundo. E a gente conhece o que aconteceu ao longo da jornada do homem, de Adão e de Eva. No capítulo 13, por exemplo, o homem foi enganado pela serpente, né? Pelo próprio diabo, e ali ele comeu daquele fruto juntamente com sua esposa, com Eva, e ali houve uma separação, uma ruptura com a eternidade santa e perfeita. Ele trouxe de fato a origem do mal, daquilo que gera doença para as nossas almas, que é o pecado. O grande mal da humanidade se chama pecado. E aqui o autor também ele traz a definição de saúde. Ele diz que saúde significa o estado de boa disposição física, psíquica e bem-estar, não é? E ele fala de quando você está bem em todas as áreas da sua vida, isso lhe leva a ter equilíbrio em todos os ambientes que você estiver, seja na sua casa ou seja fora da sua casa.
sempre buscando aquilo que é bom, agradável e perfeito diante da vontade do Senhor. E mais na frente ele define o termo, o que é saudável. Ele diz que saudável é um ambiente de convívio no qual esses aspectos estejam presentes. Quais são os aspectos? Tudo isso que nós falamos a respeito desse equilíbrio na parte física, emocional, espiritual, e tudo aquilo que está também atrelado ao fruto do Espírito, aos dons do Espírito sobre nossa vida, os quais irá fazer com que a gente cresça e faça com que também os outros que estão em nossa volta, nesse contexto aí, os nossos familiares, que são os primeiros impactados, também irão crescer a partir de nós que estamos buscando nesse processo contínuo pela santificação, pela transformação, por aquilo que de fato nos gera vida e vida em abundância. O outro texto inicial que o pastor colocou aqui, que abriu, na verdade, esse devocional, além de Mateus 9, 12 e 13, foi Isaías 53, 4, que diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui o pastor traz a certeza de que o resultado, que se você quer o resultado positivo para a sua família, necessariamente é lançar sobre a cruz, lançar sobre Cristo toda a sua confiança, entendendo que ele já tomou sobre si toda culpa, todo medo, todo fracasso, todo pecado, todo vírus do pecado. O qual aqui o pastor ele disse que o maior vírus que contamina a humanidade se chama pecado. E a gente anulando esse pecado pelo sangue de Jesus, você será restaurado àquele momento de perfeição com o Senhor, não por você nem por mim, mas por Jesus, o nosso eterno e supremo Salvador. Por isso que nesta manhã eu quero que você esteja atento para o que está acontecendo na sua casa, e sempre com uma palavra de apoio, uma palavra assertiva, uma palavra que gera vida dentro da sua casa. Você vai declarar pela palavra de Deus que a sua casa vai ser um lugar de bênção, um lugar de adoração, um lugar que vai se multiplicar o fruto do Espírito dentro desse ambiente doméstico. E aqui o autor também trouxe a evidência de que devemos buscar uma vida familiar debaixo da bênção de Deus por meio da leitura de sua palavra, a Bíblia, da oração e da vida na igreja. E lembrando também que isso tudo é para que nossa vida e a vida daqueles que estão em nossa volta seja totalmente preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, quando a nossa vida está totalmente tomada pelo Espírito Santo de Deus, não resta nenhum espaço para que o pecado, a dor, o medo, a angústia se aposse, se aproprie de nós, porque em nós trazemos Jesus Cristo, e esse não só morto, mas também ressurreto, aquele que de fato está intercedendo por mim e por você à direita do Pai. Outra coisa também que o pastor ele traz aqui à tona é que o texto total que se fala ali da criação do homem e da separação do homem nos leva a entender o quão perdido está a humanidade. É claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. Mas estamos ali, claro, com a nossa vida aberta para que o Senhor opere, trabalhe em nosso coração. Falamos também lá em Mateus 12, em Mateus 9, versículo 12 e 13, que o Senhor ele tem um alvo. Todos aqueles que se humilham perante sua potente mão, Deus ao seu tempo exalta, levando com que não só ele, mas sua família seja restabelecida debaixo do favor e da graça do Pai Celestial. Quando ele começa aqui a trazer a questão do vírus, que seja um elemento que nos leva à morte e à separação daquilo que gera vida, porque esse vírus aqui está relacionado ao pecado, existe a solução. A solução está em Cristo. E quando você deposita nele
a confiança integral, a certeza de que Ele vai restaurar o seu lar, então você está de forma poderosa, trazendo bênçãos para a sua vida e acreditando, sobretudo, que há solução para a sua casa, porque sua família será saudável em nome de Jesus. Ao final, ele coloca uma frase aqui extraordinária, baseado lá em Romanos 6, 22 é o verso, e o verso 23, que o pecado é uma doença, mas Jesus é a cura para essa doença. Todos nós que queremos ser curados da nossa vida emocional e espiritual, né? Da nossa vida integral como ser humano, é necessário permitir que Jesus domine todo o nosso ser. E assim ele conclui trazendo alguns motivos de oração para o dia de hoje que você pode anotar, e aí você vai orar nesse sentido. O primeiro motivo é que nossas famílias reconheçam, se arrependam, confessem e deixem os pecados que as adoecem. Então, todas as vezes que abandonamos o pecado, nós estamos procurando cura ou encontrando a cura no próprio Jesus, porque Ele venceu a morte e o pecado, tudo Ele levou na cruz do Calvário e por isso somos libertos. O segundo pedido de oração aqui, o motivo de oração, é que Deus nos conceda sabedoria na sua palavra e também em oração para vivermos uma família saudável, para vivermos uma vida completamente integrada no próprio Filho de Deus. Então eu quero orar com você nesta manhã para que Deus continue operando e trabalhando em nossa casa e nossa família. Vamos juntos? Obrigado, Deus, por esse momento devocional em que estamos lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, aplicando o Senhor ao Senhor a nossa vida, entregando completamente a nossa família e pedindo que o Senhor restaure, transforme, modifique, verifique a nossa casa, para que possamos em todo tempo jubilar. Em todo tempo nós precisamos encontrar em Ti razões para a nossa vida diária. Por isso nós entregamos as chaves da nossa casa, do nosso coração, do nosso ser, ao Senhor, para que o Senhor dirija e cumpra segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos dá um dia em paz. Cobre-nos com Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guie e te proteja.